Carol, o governo se prepara para o pior, tanto é que já colocou ali, já há algumas semanas, esse plano em relação a como socorrer esses setores que vão ser muito afetados pelo tarifaço de Donald Trump. Tem uma preocupação central que é com a questão dos empregos. Os empresários vão sofrer esse revés ainda neste ano de 2025 e isso vai ter reflexo também naquele momento em que eles estão já de pensar nos seus próprios orçamentos para o ano que vem de suas empresas. Então, uma vez que eles vão ter mais gastos, há uma preocupação de que eles vão ter que reacomodar, digamos assim, algumas funções internamente nas empresas. E aí, com isso, há um risco de desemprego de algumas pessoas. Então, é com base nisso que o governo levanta as preocupações de fazer uma espécie de aceno em crédito a esses empresários para evitar que haja qualquer tipo de efeito em relação à empregabilidade. Hoje o presidente Lula vai ter agenda no Rio de Janeiro, depois volta para Brasília e por aqui vai participar de sanção de projeto de lei no Palácio do Planalto e depois essas conversas devem ganhar um pouco mais de musculatura com a equipe econômica. É essa a perspectiva, Carol. Isso vai dar o tom da semana. Em paralelo a isso, essas medidas que já são pensadas de mitigação, o governo, claro, ainda se coloca aberto para uma negociação com os Estados Unidos. Vai tentar negociar via diplomática até o último segundo, Carol. Mas qual que é a questão? Os canais diplomáticos estão fechados. O governo tentou vários canais institucionais e não conseguiu. A notícia que a gente tem é que quem conseguiu avançar um pouco mais foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que teve conversa já no sábado retrasado com o representante da área comercial da Casa Branca, o secretário para assuntos ali comerciais, o Howard Lutnick, e com isso a gente teve ali um pouco mais de tete a tete, digamos assim, com alguém que realmente teria respaldo para fazer algo. Agora, essa conversa ainda não parece ter surtido efeito, Carol, porque o próprio secretário americano confirmou durante o fim de semana que essa promessa de tarifaço deve se cumprir. E a gente vai falar mais sobre o acordo União Europeia aqui também ao longo do Novo Dia, Carol, mas só para já dar um pouco de contorno de como que isso pode servir ou não de paralelo para nós. Qual que é a diferença, Carol? Aqui no Brasil, a gente não está falando somente de questões comerciais. Aqui no Brasil, diferente da situação de outros países ou blocos comerciais, como a União Europeia, a gente tem contornos políticos, a gente tem uma espécie de imposição política sobre processos que correm no nosso judiciário. Nenhum outro bloco, nenhum outro país enfrenta esse mesmo cenário. Então, isso dá um pouco desse tom de pessimismo do porquê que aqui é mais difícil você encontrar uma solução no meio do caminho, como aconteceu com a União Europeia algumas horas atrás, de baixar de 30% para 15%, porque aqui os 50% foram aplicados justamente como uma espécie ali de sanção, que é também política, impondo via uma agenda de parlamentares bolsonaristas nos Estados Unidos, de você barganhar isso a uma anistia também aqui no Brasil. E nisso, o Brasil não vai retroceder, não vai negociar. É essa a nossa resposta política, Carol. O chanceler Mauro Vieira está nos Estados Unidos, foi para lá para participar de agendas da ONU ligadas ali à questão palestina, mas, claro, se mantém aberto a ter qualquer tipo de agenda, a qualquer ponto ali que possa servir de sinalização de contato com os americanos. E aí, só para te entregar, Carol, uma frase que eu ouvi nos últimos dias de diplomatas é bem reveladora. Me falavam o seguinte: para os Estados Unidos, essa tarifa de 50% é low cost, é um custo baixo. Agora, para nós aqui no Brasil, faz toda a diferença, é um custo altíssimo. Ele me comentava um pouco como, no contato ali com os diplomatas americanos devolvem uma espécie de impressão de que lá nos Estados Unidos, o Brasil nem sequer é assunto como os Estados Unidos são assunto para nós aqui no Brasil, Carol.